Oi, peoples! Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Quem puder tá em casa, quem não pode, meu amor, tá correndo risco sim, infelizmente, mas é o que tá posto. E apesar disso tudo, apesar dos Bolsonaros, apesar de muita coisa, a tia aqui tá com a cabeça assim, né? E aí, eu não sei se vocês sabem, mas eu pesquisei um pouco já na minha carreira acadêmica, não tão carreira, mas enfim, sobre pedagogia social. Pedagogia social, ela nada mais é do que um olhar da pedagogia, né, para a criança, para o sujeito, de uma forma global. Então, quando vocês falam, mas, nossa, como é que vai para a escola, sendo que muitas crianças, sei lá, dependem da alimentação escolar no seu dia a dia? Isso é pedagogia social, essa preocupação. É você tentar olhar para a pessoa, para o sujeito da escola e entender que ele não está lá só para... que ele vai lá só para aprender. Ele vai lá para ter relações, ele vai lá para se alimentar, ele vai lá para fazer uma atividade física de uma forma mais coordenada, de uma forma mais elaborada. Tá uma delícia. E aí, pensar o seguinte, como é que essa pedagogia social, que foi meu objeto de estudo, que é meu objeto de estudo, como é que ele estaria olhando para tudo isso que está acontecendo com a gente? Porque assim, todos sabem que eu sou professor da rede pública, né, do município de São Paulo. E, gente, por mais que eu tenha tido o privilégio de ter feito uma excelente faculdade, eu não fui preparado para estar numa situação em que eu não posso ver o meu aluno, a minha aluninha, o menino, a menina, e tirar a dúvida dele na hora, das situações que só ocorrem em sala de aula física. Pelo menos até esse momento eu nunca presenciei de outras formas, que é aquela coisa do tipo, você está falando sobre vogais, é o A, é o E, I, O, U, e a criança aí fala, do quê? De coração. Aí você entender que o coração ela relaciona com A do amor, né? Então, assim, isso só vai acontecer na escola, ali no tete a tete, face to face. Então, aquelas que não entendem inglês, procurem aí depois. E aí, assim, eu comecei a pensar sobre isso. Como é que eu, professor, vou lidar com isso? Ferramentas novas, usar a internet, postar vídeo, canção. Tem uma série de coisas que o professor, que é essa figura heróica e brava de outrora e de hoje e de sempre, embora ele não seja valorizado em nenhuma das esferas, né? Porque não se valoriza nenhum professor que dá aula na universidade, tampouco o professor de fundamental de educação infantil, que ainda é tratado como tia, tio, enfim. Como é que esse cara, como é que essa mulher, ela tá lidando com tudo isso? E aí, assim, eu comecei a pensar em como a pedagogia social, que é algo que eu já tenho um certo domínio, apesar de ser muito pouco, comecei a minha caminhada, como é que ela ajuda diante de tudo isso? Então, dentro dessa minha proposta de reflexão, eu tento buscar nas ações feitas pela prefeitura, no olhar da prefeitura para a escola, com vias de pensar essas novas ações. Então, como é que está sendo feito isso? Está se olhando para a desigualdade que existe dentro da rede pública, dentro da cidade de São Paulo? Uma amiga minha mesmo, eu conversei com ela falou, André, e as crianças com deficiência? Será que as ações vão suprir a necessidade delas? E eu falei, nossa, que interessante, porque eu não tinha pensado nas crianças com deficiência, embora eu tenha 3 alunos que são deficientes. Então, assim, é legal a gente compartilhar as ideias para que a gente possa crescer, fazer fermentar o bolo. Um outro amigo meu falou, será que as mães, as famílias estão, como é que eu posso dizer? Será que elas vão conseguir pegar aquele material e trabalhar com seu filho, com a sua filha? E as mães que não sabem ler, os pais que não sabem ler? Então, a minha proposta nesse vídeo, nessa ideia, nessa conversa,
é que eu possa expor isso para vocês. E vocês, sei lá, se pensarem alguma coisa a respeito, por exemplo, André, você não... Nossa, já parou para pensar como é que isso atinge isso? Nossa, mas e se fosse dessa forma? Nossa, mas e isso? Então, assim, mesmo você, mulher, homem, bicha, enfim, todas e todos, e enfim, tiver outros olhares, mesmo você não sendo professor, isso alimenta muito a discussão e o diálogo que pode culminar aí numa pesquisa de mestrado, e quem sabe posso até levar essas discussões, esses temas para as minhas reuniões com os meus pares, né? E quem sabe contribuir de alguma forma. Então é interessante a gente pensar que, mas eu não sou da área, mas você também pode me ajudar a pensar, porque educação ela não se faz sozinho. E aí a gente tem que pensar que toda pessoa é, em potencial, um educador. Então, se você trabalha com design, ou se você trabalha como arquiteto, se você trabalha numa farmácia, se você trabalha num bar, numa balada, na boate, passa o nome para eu mandar os contatos, enfim. Mas se você trabalhar com tudo isso, você também está ensinando pessoas, você também está aprendendo, e isso é o que eu vivo na escola, isso que um professor e uma professora vive na escola, essa troca de aprendizagem. E é isso que às vezes eu acho que, aliás, eu tenho certeza que o seu olhar pode contribuir muito com a minha pesquisa. É isso, pessoas. Vou tentar manter essas conversas, quem sabe de uma forma diferente, cenários diferentes, enfim, depende da produção. Um beijo! Produção!